tudo bem com você? Neste vídeo eu quero fazer uma reação a uma entrevista concedida pelo teólogo católico Leonardo Boff a um programa da TV Cultura. Nesse programa, nessa entrevista, o teólogo afirma que o diabo é uma invenção humana, entre outras coisas mais. Antes de mais nada, quero deixar claro aqui que eu respeito o Leonardo como ser humano, obviamente, também como teólogo. Eu tenho uma relação, de certa forma, com esse autor já faz algum tempo, porque na minha juventude, quando ainda era católico, da Teologia da Libertação, li muitos artigos dele, livros também, e o grupo de jovens do qual fiz parte, também participei de pastorais católicas, comunidades eclesiais de base, conheço todo esse universo, esse ambiente. Como disse, eu fui um adepto da Teologia da Libertação. E Boff, Frei Beto, Gutierrez e outros eram, por assim dizer, nossos ideólogos, nossos influenciadores. Então não conheço apenas de ouvir falar, conheço de ler, de ter tido contato com as ideias, e obviamente que hoje já não concordo com a maioria do que eles, a maior parte dos ensinamentos que esses autores, esses pensadores divulgam por aí. Até porque o próprio Boff ele passou por uma certa mudança, de metamorfose em seus pensamentos. Hoje é um dos defensores da ideia de que a Terra seria a Mãe Terra, hipótese Gaia, alguma coisa assim. Inclusive eu tenho aqui, já quero mostrar para você, antes de reagir ao vídeo, tenho aqui uma citação que eu uso em uma das minhas palestras, do Leonardo Boff, está aqui na tela do meu computador, em que ele diz assim, no livro A Mãe Terra contra-ataca a humanidade, advertência da pandemia. No mundo há uma energia amorosa e poderosa que a tudo sustenta. Na verdade, esse texto aqui é uma citação que eu transcrevi de um vídeo também que Boff está ali comentando o assunto. Mas aqui na tela está o vídeo, a capa do livro, Covid, em que ele sustenta que a Mãe Terra estaria contra-atacando a humanidade com esse vírus aí. Aqui ele diz assim, então, no mundo, nessa citação extraída do vídeo, no mundo há uma energia amorosa e poderosa que a tudo sustenta, que tudo anima. Ela está também dentro de mim. Posso me abrir a ela, adorá-la, venerá-la, perceber uma presença que tem 1000 nomes. Pode chamar de Tal, Olorum, Javé, Alá. É a mesma realidade que chamamos de Deus, D minúsculo. Bem, você percebe que ele tem ideias assim panteístas ou panenteístas, místicas no passado. Ele que defendeu então, como eu disse, a Teologia da Libertação, tinha o pobre, como a Igreja Católica Romana tinha também essa ideia da opção preferencial pelos pobres. Então o pobre era o proletário, aquele que deveria ser acima de qualquer outra classe social, pessoa defendido, deveria haver lutas em favor dessa classe de pessoas. Agora o proletário, de certa forma, passa a ser a terra. Então nós temos que nos esforçar para fazer algo para salvar o planeta, como dizem os ambientalistas, E claro que o pensamento de Boff hoje está bem alinhado com o do Papa Francisco, no sentido de que nós, seres humanos, temos que preservar o meio ambiente, temos que preservar sim, mas salvar a Terra, eu tenho dito em minhas palestras que isso é uma utopia, uma nova utopia, porque nós não vamos salvar a Terra. A Terra será destruída pelo fogo, como diz a Bíblia, e Deus vai recriá-la no fim do milênio após a volta de Jesus. Nós temos que preservar o meio ambiente. Já falei sobre isso em várias ocasiões e reafirmo aqui que essa é a posição de um cristão bíblico, um criacionista. Nós somos mordomos da criação, administradores dela, temos que preservá-la da melhor forma possível enquanto Jesus não vem. Agora, salvar o planeta e defender pautas como o domingo climático para fazer isso, aí já extrapola, e inclusive vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Mas enfim, neste vídeo aqui, então Leonardo Boff ele fala sobre a não existência de Satanás, de Lúcifer, Eu vou soltar aqui para você ouvir por si mesmo e depois eu vou comentando aqui, pausando algumas partes, tá bem? Você tem medo de morrer, Leonardo? Engraçado. Eu tenho 2 livros e hoje
consenso na teologia ecumênica que na morte acaba o mundo para você e você ressuscita. A ressurreição não se dá no final dos tempos. Se dá quando para você chegou o final dos tempos. Então, a alternativa cristã não é vida ou morte, é vida ou ressurreição. Já começa aqui a minha discordância, porque, biblicamente falando, a ressurreição se dá, sim, no fim dos tempos, por ocasião da volta de Jesus. É só lermos textos como, por exemplo, João capítulo 5, versos 28 e 29. Ali ele diz que vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão dali, né, ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. No tempo de João ele dizia, vem a hora, portanto não havia chegado ainda. O ladrão na cruz, quando se converte, lá em Lucas, é dito, ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele sabia que a ressurreição seria quando Jesus voltasse. Nós temos também a declaração de uma das irmãs de Lázaro, quando Jesus vem para ressuscitá-lo. Ela diz que, sim, Senhor, eu sei que tu vais ressuscitá-lo no último dia. Essa é a compreensão teológica correta. Nós temos também a Apocalipse, que diz que Jesus vem para dar o galardão, a recompensa, por ocasião de sua segunda vinda. E temos, por exemplo, outro texto ainda, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, você pode ler de 13 a 18 ali. No fim dessa perícope, nós encontramos a afirmação inspirada de Paulo, em que ele diz que quando o Cordeiro, quando Cristo, na verdade, vier ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí acontece então a ressurreição dos salvos. E obviamente que a segunda ressurreição é a dos perdidos 1000 anos depois. Não há nenhuma indicação bíblica de que a ressurreição dos mortos acontece logo após a morte deles. O único ser humano que foi ressuscitado e levado para o céu por nome é Moisés. E temos aquele grupo que ressuscita por ocasião da morte de Jesus e ascende com ele depois para o céu, um grupo de poucas pessoas que testemunharam da ressurreição de Jesus. Agora, com respeito à humanidade, a ressurreição ela é colocada como um evento relacionado com a segunda vinda de Cristo. E a segunda ressurreição, após o milênio, é para a destruição lá no Lago de Fogo. Então, essa ideia de ressurreição após a morte não é bíblica. Então eu digo, olha, para mim a morte, estou nascendo lentamente até acabar de nascer. E quando acabo de nascer, tudo que está virtual em mim que não pude realizar, floresce e aí é a ressurreição. É o ser novo. Uma outra fase do joguinho. Outra fase do jogo que eu espero que caia nos braços de Deus Pai de mão de bondade. E se tiver... Não aparece muito bem aqui na fala, mas ele diz que caia nos braços de Deus Pai, Deus Mãe de bondade. Né? Essa ideia de Deus como mãe também é um conceito não bíblico, né? Deus Mãe. Aquela corrida de obstáculos lá, como é que fica? Olha, eu não acreditava no purgatório, porque o purgatório foi uma invenção medieval, aquela hierarquia de príncipes, de reis, etc. Conforme a ofensa, o castigo. Isso é uma admissão bem legal, né? Bem interessante, que realmente o purgatório é uma invenção católica. Isso não está na Bíblia. Essa ideia de que haveria um estágio intermediário, um local intermediário, em que as pessoas não tão más assim aguardariam para serem admitidas depois no céu, caso houvesse intercessão por elas. Muita gente orou, e talvez até ainda ore, por almas que estariam no purgatório, para que elas pudessem ser libertadas dali. Então existem aquelas missas encomendadas para que haja intercessão por essas pessoas. Só que, biblicamente falando, após a morte não há o que fazer. Os casos são decididos em vida. Hebreus 9:27 diz: aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então não adianta você rezar, orar por alguém que morreu, porque a situação dela está decidida, foi definida no momento em que ela morreu. Nós temos que orar por pessoas em vida e temos que cuidar de nós mesmos para que estejamos em paz com Deus, vivendo uma vida de consagração, de entrega, sobretudo com a certeza de que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. A igreja não conhecia. Agora eu reintroduzi para botar um bocado de gente dentro. Muita gente que precisa ir para lá. Porque eram tão ruins aqui embaixo e que são até declarados santos.
Eu não vou dizer o nome, senão os seguidores aqui vão ficar É mesmo? Tem santo que precisa ir para o purgatório? Porque o purgatório não é a antessala do inferno, é a antessala do céu. Então, ele pode ir para lá, fica penando. Sei. E depois, com esse Papa, fiquei mais convencido. Porque quando esse Papa sagrou 3 cardeais negros, disse 2 coisas importantes. Não pregue mais o evangelho com medo, como sempre se pregou. Pregue o evangelho com amor, como Jesus. Segundo, não pregue a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. E Deus não pode perder nenhum filho dele, nenhuma filha dele. Veja, eu concordo em parte e discordo totalmente da outra parte. Primeiramente é que não existe realmente o inferno eterno. Biblicamente falando, e aqui no meu canal tem conteúdos sobre isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Biblicamente falando, o lago de fogo vai destruir os ímpios para sempre. O fogo é eterno no sentido de que não há mais volta dali. Eternamente perdido quem for queimado nesse lago de fogo, que o Apocalipse mostra claramente ali depois do capítulo 20, né? No capítulo 20. No capítulo 21 já vemos então a restauração, novos céus e nova terra. Malaquias diz que os ímpios se farão como cinzas debaixo dos pés dos salvos. Né? Existem muitos textos que apresentam a questão da aniquilação, alguns chamam de aniquilacionismo. Não há um inferno a arder eternamente. Deus não seria tirano a ponto de condenar alguém que viveu algumas décadas em pecado, ficar bilhões e bilhões de anos eternamente queimando ali num local de tormentos. O Apocalipse diz, e outros textos confirmam isso também, que não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nem clamor, o mal não se levantará a segunda vez, porque essas primeiras coisas passaram. Se houvesse um inferno a queimar eternamente debaixo dos pés dos salvos, na nova terra, primeiro, seria terrível para os salvos saber que ali, em algum local, estariam seus parentes, seus amigos que não aceitaram a graça salvadora de Cristo, que foram maus, ímpios, rejeitaram os convites incessantes de Deus para entrega da vida, estariam ali queimando eternamente. Que céu seria esse? Não faz parte do caráter de Deus, não combina com o caráter de Deus. Muitas pessoas acabaram abandonando a Deus por causa desse dogma terrível, criado também por seres humanos, né, para atormentar, colocar medo nas pessoas, uma salvação pelo medo, uma religião do medo e não da alegria de saber que um dia você vai viver para sempre com Deus. Então, nesse ponto eu concordo. Essa ideia de um inferno eterno não é bíblica, ela foi usada para colocar medo nas pessoas. Porém, essa ideia também do universalismo, de que Deus salvaria a todos, também não é bíblica. Deus ele propõe a vida ou a morte, ele pede, ele clama, né? Ele apela às pessoas que aceitem a vida eterna, que rejeitem o caminho da perdição. Mas sim, há um juízo, há um julgamento. Se não houvesse, se Deus fosse salvar todas as pessoas, independentemente da escolha delas, ou do que elas fazem, aceitam ou deixam de aceitar, não haveria necessidade de Jesus ir morrer na cruz, não haveria necessidade de um juízo. Basta você ler, por exemplo, o livro de Hebreus, e o tempo todo Paulo está falando ali de um juízo, de uma intercessão de Cristo enquanto ainda há tempo. Então essa negação de que haverá condenação também não resiste à Bíblia. Eu digo, gente, quando eu como teólogo podia dizer isso, perdia imediatamente a cátedra, porque o inferno tinha que estar ali, O medo estava sempre sendo usado, né, como uma ferramenta de convencimento. Continua, né? Especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com demônio toda hora. Isso... colocar agora a culpa nas igrejas pentecostais é fácil, né? E de fato, elas realmente, muitas delas enfatizam a questão do inferno, pessoas dizem sonhar com o inferno, e isso é realmente muito ruim. Só que essas igrejas herdaram essa concepção de quem? Da igreja romana. Então seria bastante honesto da parte de Leonardo, um ex-frei católico, dizer que as igrejas protestantes e pentecostais, e essas que ele está querendo agora aqui acusar dessa heresia, né? Elas herdaram isso da mãe, né? Quando de lá saíram.
Então, infelizmente, realmente muitas igrejas alimentam esse medo ao ensinar uma doutrina que não resiste aos fatos, não resiste a um estudo profundo da palavra de Deus. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver. A vida é para ser celebrada, gente. É bom viver. E você, não, eu tenho que ser bom porque senão eu vou para o inferno, vou ser castigado. Veja, a concepção de salvação pelas obras, né? Ninguém vai para o céu ou deixará de entrar lá porque foi bom ou porque fez coisas boas. Nós iremos para o céu ou teremos a vida eterna se aceitarmos a salvação em Cristo. E a salvação é pela graça. Os méritos são de Jesus, não são nossos. Viver uma vida correta, boa, justa, honesta, isso deriva de nossa aceitação de Jesus como nosso Salvador e Senhor, porque a Bíblia diz que é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Quando somos crucificados com Cristo, como diz Paulo, vivemos nele, não mais por nós mesmos. Então os frutos de uma vida cristã, que é chamada ali, são chamados em Gálatas de fruto do Espírito, eles são do Espírito, não são nossos. Então é o Espírito que opera em nós, que nos faz produzir esse fruto, e não nós mesmos por esforço pessoal. Essa ideia de que eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para ganhar o céu, ou evitar o inferno, isso não é bíblico também. Esse é um conceito romano também de salvação pelas obras, que infelizmente muitas pessoas ainda alimentam, né? As obras são importantes, mas no lugar delas. A obediência é importante, na verdade ela é muito importante, mas no lugar delas, não no sentido salvífico, não como se pudessem nos salvar, nos garantir méritos diante de Deus. Não, os méritos são de Cristo, tudo por Cristo, tudo feito por Ele. Nós, quando o aceitamos como Salvador e vivemos nele, aí sim, nossas obras são praticadas por amor. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É por amor, sempre por amor. Você tem que ser bom pela bondade das coisas. Eu até escrevi um artigo longo, porque estava satanizando Lula, a história a biografia de Satanás. Eu publiquei, está em vários artigos, foi traduzido tudo quanto é língua. Satanás é uma invenção humana. Na Bíblia ele era um anjo bom, que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar Jó e as pessoas boas, para ver se eram boas mesmo. Então ele criava dificuldade em Jó e tudo, mas Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então, o diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o exílio babilônico, ficaram 60 anos lá, encontraram o maniqueísmo, dois princípios, bem e mal. E eles tinham anjos e demônios, que Israel não conhecia anjos e demônios. Eles assumiram, como Deus era muito transcendente, nem podiam usar o nome dele, só a sigla, viram o anjo como intermediário. Então Gabriel, o El é Deus, aquele que traz a mensagem. Rafael, El é Deus, aquele que cura. Então os anjos entraram como os mediadores. E apareceu o diabo. O que vão fazer com o diabo? Criaram o inferno para botar o diabo. O inferno lá em Jerusalém era o grande lixão da cidade. Sim. Onde sempre fumegava, podia chover quando quisesse. Fogo. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. Porque se fosse verdadeiro, aqui é teologia pura. Porque o ato criador, se Deus não diz, Marcelo, exista, você voltaria ao nada. Deus tem que dizer, cada momento tem que criar você. Deus não ia criar um que ele jogou no inferno, criá-lo a cada momento, porque a natureza dele é amor, é bondade, é misericórdia. Jamais faria isso. Então eu digo, olha, é uma produção cultural, nós devemos liquidar com isso, liberar a vida. A vida tem que ser celebrada, tem que ser vivida em convivência com os outros. E esses que satanizam, eles se transformam em Satanás para os outros. Porque... Bem, acho que é o suficiente, né? E parece assim tão bonito, né? Quando você ouve, né? Temos que liberar a vida e o diabo não existe, né? Veja, isso é complicado, porque a Bíblia apresenta assim o conceito, o personagem, né? Satanás, inicialmente um anjo, como disse aqui o Boff, mas ele coloca isso como se fosse uma alegoria, uma historinha, né? Assim como eles colocam também, os cristãos progressistas colocam Adão e Eva como se fossem personagens alegóricos, não literais, não históricos.
Você vê na Bíblia o tempo todo a atuação de Satanás no grande conflito contra Deus. Ele é apresentado no Apocalipse 12, é apresentado em Ezequiel, em Isaías, como sendo um ser perfeito, criado perfeitamente por Deus, e que se rebela, e que permite que a vaidade suba à sua mente, ao seu coração, e aí inicia uma rebelião no universo, no céu perfeito de Deus. Isso que a gente chama de grande conflito. E sim, ele tenta Jó, ele procura levar Jó à desobediência, a blasfemar contra Deus. Ele aparece para Jesus no deserto da tentação. Quem foi aquele personagem? Será que Jesus estava lidando também com uma ilusão? Não era real? E quem é esse ser que vai ser um dia lançado no lago de fogo, como diz Jesus e como afirma também o Apocalipse e outros textos mais? Então, negar a existência do diabo é algo muito complicado, porque coloca o mal como sendo um elemento inerente à criação de Deus. Se Deus é bom, como explicar então a origem do mal, a existência do mal? Deus também criou o mal nesse caso? Não. Um anjo bom se rebela, se torna o inimigo, Lúcifer, Satanás, e este então, que é o que traz o joio, né? Quem fez isso, Senhor? Um inimigo plantou esse joio, essa erva daninha no meio da plantação. Esse ser é o responsável por toda a maldade. Então é curioso, né, ver um ideólogo, né, como Boff, que crê na Mãe Terra, que acredita em questões místicas, mas nega a existência de um ser que a Bíblia apresenta como sendo real, como sendo realmente alguém, um anjo caído que está aqui na Terra causando problemas desde que foi expulso do céu. E um dia encontrará seu fim, segundo a Bíblia apresenta ali. Então temos que cuidar, né, com certos ensinamentos, certas afirmações que alguns fazem, por mais que sejam apresentados como autoridade, né, nós temos que sempre estar fundamentados, calcados sobre as páginas sagradas da Bíblia, fazer uma interpretação correta e levar a sério o que está escrito ali. É muito fácil você, como eu vi no passado, né, entre os teólogos da libertação, você escolher textos que lhe convém e desprezar aqueles que não se encaixam na sua visão de mundo. Isso está incorreto, porque segundo Jesus, toda a Bíblia ela deve ser levada em consideração. Quando a gente vê lá Jesus no caminho de Emaús ensinando a Bíblia para os apóstolos, para aqueles 2 discípulos, ele usa toda a Escritura. Paulo também diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e se toda ela é inspirada por Deus, nós temos que levar em consideração o que ela ensina também a respeito dessa figura chamada Satanás, inicialmente um anjo de luz que foi expulso do céu. Deus nos ajude a estar firmados em sua palavra e evitar os ventos de doutrina que sopram por aí e têm levado muitas pessoas desavisadas para concepções e crenças erradas com respeito à vida e, pior, com respeito a Deus. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.